Olá, hoje no Papo de Engenharia estamos com o nosso amigo Eduardo Koenig, engenheiro civil, foi 3 vezes presidente da CEAERJ e um currículo muito vasto. Conselheiro do CREA por vários mandatos, enfim, ele vai contar um pouquinho da história dele. Koenig, muito obrigado pela presença, é uma honra recebê-lo aqui nesse papo que vai ser suave, leve, gostoso. Antes disso, Marco Antônio Barbosa vai apresentar os nossos apoiadores, né? E vai também agradecer, mas rápido. O seu papo é muito tá bom. difícil. O seu currículo é grande. Não dá para ser rápido. Uma das coisas que eu não sei ser conciso, não adianta. Não, você sabe sim. Sei não. Se eu te falar. Mas quando quer é raro. Quando quer, quando não eu quer, quero, é raro. Só no CREA ele é rápido. Não sou não. Não sei ser conciso. Não. Primeiro eu queria agradecer a Eduardo Koenig. Eduardo Koenig é uma das figuras assim, que eu mais respeito. Ele sabe disso, eu tenho uma amizade platônica com ele, de pessoa que afável e extremamente cordial e amigo das pessoas. Sempre foi. Da fidelidade, da cordialidade. A essência dele. Um cara que tem... Já nasceu com isso. Não, já. mas é um cara que, para mim, a pessoa é muito mais forte que isso. Nós já conversamos várias vezes sobre isso, em várias cidades do Brasil, onde a gente pôde tomar um vinho e bater um papo. Queria agradecer a Eduardo Koenig, que a gente chama às vezes de Eduardo, às vezes de Koenig, mais de Koenig, porque ele traz aqui uma discussão para nós da melhor qualidade. É a discussão do funcionalismo público. Ele tem uma visão... Ele vai dizer quantos anos, que aí eu não vou dar spoiler aqui, eu contar ele, mas ele vai dizer quantos anos. Eu queria agradecer ele do fundo do coração, sim, pela presença dele, vir aqui, ele aceitar prontamente e poder dar o seu depoimento aqui. Eduardo, assim, quando a gente... Se você olhar os podcasts que a gente tem feito, a gente começa achando que a gente vai fazer uma expectativa da engenharia. Fazer uma expectativa, trazendo pessoas aqui e ali de outros municípios do estado, de vários municípios já vieram aqui conversar. Mas conforme foi andando, a gente foi verificando, Eduardo, que a gente, cada vez que uma pessoa senta aí, que a gente conversa, a gente está gravando e a gente está contando a história daquele profissional. Eu acho que isso é interessante, que a história do profissional está consolidada num vídeo que ele está fazendo. E quando eu somo a história de vários profissionais contando a história dele, eu conto a história da engenharia carioca e fluminense. Brasileira, nem tanto, mas carioca e fluminense vai. E você vai compor essa linha de profissionais que teve aqui. São profissionais de alta qualidade, gente que deu seu trabalho pela engenharia, pela política, pela questão de administração pública e pela questão de participação direta no serviço público, além mais representante nas entidades públicas e entidades de classe, entidades de defesa dos profissionais, e você é um desses caras que tem esse perfil altamente, não tem nenhum problema, esse perfil altamente multifacetado de ter participado de várias situações. Queria agradecer e vou fazer aqui o nosso patrocínio. Aqui nós temos o IBEC, que é o Instituto... Vamos começar pela Contec, já que passou. Consultoria de elevadores, é do nosso amigo Barata, faz a parte de perícias, autovistoria predial, a parte de elevadores, a parte de ar-condicionado, essa parte de mecânica toda. Aí é o papo de engenharia, que a gente bolou, já vai fazer 1 ano e meio, né? E agora a gente está... Tem a BRAIP é a Associação Brasileira de organismos de inspeção de empresas que fazem inspeção predial de gás, tanto na parte comercial como residencial. E o presidente da BRAIP é o engenheiro Jorge Omar, grande engenheiro Jorge Omar, que faz lá, tratou a listagem, quem precisar fazer vistoria, inspeção predial de gás, entra lá no site da BRAIP, tem uma série de pessoas lá. Tem a BMEC, a Associação Brasileira de Engenheiro Mecânico, eu e Barata somos engenheiro mecânico, e agora o Barata é vice-presidente da associação, e eu sou
diretor de eventos. E o presidente é o André, lá de Itaperuna. E a gente está fortalecendo a Associação dos Engenheiros Mecânicos no sentido de levar uma nova proposta para a engenharia mecânica do estado do Rio. Né? E o IBEC, que é do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, que é do nosso Paulo Dias, você conhece muito. Paulo Dias ajuda a gente aqui, colabora, e a gente dá uma ajuda, ele dá uma ajuda substancial na organização. O Paulo Dias tem um curso de engenharia de custo muito bom, tem mais de 1.200 alunos na engenharia de custo, é um representante forte da engenharia. É isso. Cônego, muito obrigado pela presença, é uma honra ter aqui. Eu só vou voltar um pouquinho, alguns anos atrás. Ih, rapaz. Por que você optou pela carreira de engenharia? E não médico, e não advogado? Por que você falou, quero ser engenheiro? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer os elogios dos dois, agradecer o convite, obviamente, né? Sempre uma oportunidade que a gente pode discutir, conversar sobre a engenharia como um todo, independente de especialidade. É importante para o país como um todo também. Não é para o município, não é para o estado, mas é para o país. Sim. Para o desenvolvimento da nossa cidade, para criar coisas para que o futuro sejam mais tranquilos na utilização de peças, etc. Tal. Muito bem. Eu fiz o curso secundário todo no Colégio Pedro II. Eu era militante lá do Grêmio, etc. Tal, e naquela época se falava muito da engenharia. E meu pai era arquiteto. Legal. Papai era arquiteto. Papai era da época em que a arquitetura, ele inclusive fazia cálculo estrutural. Na época que a arquitetura... Engenharia era tudo junto, né? Era praticamente aberto. Você tinha a especialidade da arquitetura. Entretanto, você não tinha grandes limitações no desenvolvimento de projetos. Sim. Né? Porque papai gostava de calcular. Ele era arquiteto do Ministério da Aeronáutica, embora civil, né? Vários aeroportos, campos de pouso, etc. do Brasil. Legal. Foi coisa dele. E aquilo me incentivou muito. E eu tinha vários colegas, amigos. Filho único? Não, eu tenho uma irmã que é advogada. Advogado. E meu pai era arquiteto e advogado. Interessante isso. E vários amigos que também manifestavam interesse na engenharia. Tanto é que eu fiz o vestibular da Souza Marques, fui da terceira turma da Souza Marques. Entrou comigo vários companheiros, né, do Pedro II, etc. Tal, porque naquela época a Souza Marques era uma referência na engenharia. Os professores eram professores do colégio Pedro II. Não, continua sendo uma referência. Tivemos, pois era um negócio incrível. Né? E aí resolvi fazer, tanto é que eu me formei com 22 ou 23 anos. Assim que eu fiz 22, eu me formei. Assim que eu fiz 23 no mês, eu me formei em engenharia. Optei por isso. Na primeira oportunidade, a minha opção foi engenharia civil. Ato contínuo, eu formei em 1973. Ato contínuo, em 74, estava criado o curso de engenharia de segurança, tá? Que era o capitão Falcão, bombeiro, e que era o coordenador dos cursos de engenharia de segurança. Na Souza Marques? Na Souza Marques e em vários lugares, inclusive na UERJ. Isso em 73? 73, a minha turma de... Você já foi fazer uma especialização em engenharia de segurança do trabalho? trabalho? Em 74. Eu tinha Não, mas eu tô querendo fixar que em 74 já tinha essa preocupação com a engenharia de segurança do trabalho. Já estava instalada já. Na Souza Marques. Mas foi a primeira turma, né? Não. Já tinha? Já tinha. A minha foi a segunda turma. Porque estava muito recente. Ou terceira turma. Não, era recente. E o Falcão que era o cara que desenvolvia isso. Ele era engenheiro. E ele era, assim, um incentivador dessa história. Tanto é... Era o bombeiro era engenheiro, capitão. Era. O capitão... E a gente... tinha uma empolgação muito grande. Eu conheci ele porque naquela época eu era diretor de engenharia do DESIP, Departamento de Sistema Penitenciário. Ué, você já sai da escola de engenharia? Já vai para ser... Não, eu saio da escola de engenharia. Eu saio da escola de engenharia
como engenheiro da SEAB, Companhia Estadual de Habitação. Aí você vai para a SEAB. Tanto é que eu tenho 54 anos de SEAB, 52 como formado. Eu continuo na SEAB porque eu entrei lá como está. Eu sou o único do quadro da SEAB. Fui da Coab GB, da Coab RJ e da SEAB. Você Coab vai GB para lá. eu fui estagiário. A Coab RJ fui como auxiliar no quadro. Me formei, E aí passei. foi... Tá, fiquei ato contínuo, estavam criando o curso de engenharia de segurança. Sim. Aí foi que você... Daí eu, no ano seguinte, 75, se eu não me engano, ou 76, eu fiz por quê? Eu tinha amigos do Corpo Bombeiro que eram engenheiros também e me chamaram. E aí o Falcão, pô, Eduardo, vem. Acabei fazendo o curso de engenharia de segurança. Talvez Que era uma novidade, né? Claro, sem dúvida. Até porque o currículo escolar da engenharia de segurança não estava bem definido. Entendeu? Havia um atropelo de funções, entendeu? É muito grande, principalmente na questão da engenharia de segurança, tendo a ver com a segurança do trabalho. Entendeu? Eu acho até porque Era hoje um negócio... a engenharia de segurança é altamente organizada, né? Organizada. Naquela oportunidade você não tinha. E aí você tinha sindicatos, entendeu? Forçando a barra, porque aí o dinheiro tomando conta. Em suma, depois a gente conseguiu resolver essa questão. Eu fiz isso daí, fiz engenharia de segurança, e depois eu não fiz o curso, mas me especializei. Naquela época eu podia fazer, como engenheiro sanitarista. E no curso de projetista. civil, já no quinto ano, já tem o saneamento. Já tem para preparar para o saneamento. Mas eu me dediquei, né? E Na área de saneamento. Saneamento, instalação predial e setor elétrica. Né? Eu me dediquei nesses anos todos na SEAB. Sempre chefiei um serviço de instalações e infraestrutura. Né? Redes de infraestrutura, de uma forma geral, instalações prediais hidrossanitárias. Né? E foi uma coisa que eu desenvolvi e trabalhei em cima disso. Então, a pergunta que você me fez inicialmente, estou sendo longo, mas... Não, nenhum problema. Para poder dar Nenhum problema. Você tem muita história, não tem como. Aí, realmente, começou por aí e eu fui desenvolvendo. No primeiro governo Brizola, eu fui convidado para ser diretor de engenharia do DESIP. Deixa eu te contar, para não te cortar. Você... Já cortou. Já cortou. Não, para te cortar mesmo. Você entra na SEAB, passa por uma seção de estagiários e tal e tal, aí você vira engenheiro. Aí vocês botam você vai trabalhar na questão da implantação de conjuntos habitacionais, é isso? Sim, na parte de infraestrutura, saneamento e instalação hidrossanitária. Logo depois você vira diretor. É isso que eu vou... a etapa seguinte. Nesse interim, chega o governo Brizola, primeiro governo Brizola. Eu tinha sido convidado para ser assessor-chefe de planejamento da Secretaria de Justiça, porque toda a parte de planejamento que tinha a ver com reformas e obras, o que mais tem no sistema penitenciário, caía na minha mão. Né? E aí acabei sendo convidado pelo secretário para ser o diretor de engenharia do DESIP. Entendeu? Que era um rabo de foguete, não tinha mais tamanho. Você imagina só. Agora tudo é em Bangu, mas antigamente tinha 500 mil... Vou explicar até um pouquinho. A gente começou a fazer as reformas de uma maneira geral nas penitenciárias. Campos, que é do Norte Fluminense. Tem até hoje lá. Tem até hoje lá. Várias... No Rio tinha uma porção. Tem uma penitenciária, Frei Caneca, era toda tomada, penitenciárias. A gente e você era o responsável pela manutenção dessa? Tudo, manutenção e obras de conservação, obras de reforma. Mas você era um garoto nessa época. Pô, mas é pesado, né? Mesmo sendo um garoto, foi um trabalho eu tinha pesado. 25 anos. 27 anos. O primeiro governo Brizola, que ano foi? 82. Eu tinha 32 anos. Entendeu? Então, tudo era na minha mão. Mas eu tinha uma equipe de 12 engenheiros trabalhando comigo. Interessante. Entendeu? Eu chefiava 12 engenheiros já com a qualidade. Né? A gente, ali na Frecaneca, tinha um manicômio judiciário, tinha uma série de coisas que a gente foi desenvolvendo. E aí acabou o governo Brizola, veio o Moreira Franco. Aí você voltou para a SEAB. Aí voltei para a SEAB.
tá? E ficou Moreira Franco, eu fiquei na SEAB, etc. Tal. Aí o secretário de Justiça me chamou do governo Moreira Franco e pediu que eu ficasse como assessor deles lá de da parte de planejamento novamente, tá? Fiquei um tempo lá, e tal, até que virou e veio o Brizola uma vez. Quando o Brizola chegou, eu fui chamado novamente para ser diretor de engenharia. Aí estava tinha iniciado no governo Moreira a construção de Bangu 2. Os bangus lá. Bangu 1 estava pronto. Não, Tá só pronto. Bangu 2. Bangu 1 estava pronto, é uma penitenciária com 48 celas, quatro Alas. alas, pode-se chamar assim, cada uma delas com 12 celas, 6 de um lado e 6 do outro. Existia aquilo, que era a grande novidade, e Bangu 2 em plena construção. Eram 542 celas, e eu peguei a obra. Carioca Engenharia estava construindo uma oportunidade. Aí houve uma discussão, a gente conversou, e eu dobrei a capacidade. Eu botei cama beliche irregular, porque 6 metros quadrados de cela para um preso. E a gente colocou 2 presos, porque a demanda era muito grande e não tinha como. Era melhor ficar 2 presos numa cela de 6 metros quadrados, que não tem onde ficar no corredor, ficar não sei das quantas. Aí foi Bangu 2, Bangu 3, nesse inteirinho. Só que antes de eu ir para o DESIP novamente, eu fiquei como subsecretário de Assuntos Fundiários do Rio de Janeiro. É uma secretaria complicadíssima. Roberto Soares era o secretário. Por quê? Imagina um governo Brizola que tratava da questão da reforma agrária e você ser o secretário De Assuntos Fundiários. de Ações Fundiárias, assentamentos, Até hoje é uma discussão. de assentamentos humanos e questões fundiárias, etc. Tal. Uma doideira. Primeira cacete que eu levei, só dizendo assim, foi... Chegando em Angra, tinha um negócio de uma aldeia indígena, tem ali, tinha muito índio ali. Tem, não? Não existe. E aí, os caras tinham acesso ao mar. E aí tinha uma empresa de telhas de amianto, esqueci o nome dela, que o cara foi fechando a praia para fazer o transporte marítimo dele. E fechou o acesso. Você imagina o rabo de foguete que eu tive que bancar para tirar os caras para os presos, para os indígenas terem acesso, etc. Tal, né? Por questão fundiária. Eu tenho até nós publicamos um livrinho, né? Em que tem todos os eventos. Porque eu fui para a secretaria como de diretor, quando eu voltei para subsecretário, acabou o governo Brizola, eu publiquei um livrinho com todos os processos de todas as intervenções, onde estava, com quem estava, o que era, para que as comunidades e o pessoal legal, né? soubesse cobrar. Cobra, porque agora o Brizola saiu, vocês vão ter que cobrar. Então está publicado lá direitinho, meu nome tudo direito. A gente fez um evento, foi muito legal, foi um trabalho. Quer dizer que você, de alguma maneira ou de outra, se especializa nessa questão de presídios É isso? Você faz uma Você começa a tua vida quase que profissional nessa área de... Olha só, na realidade não é que se especialize. Eu tinha uma noção básica de engenharia boa. Não, mas eu desenvolvia bem a questão da engenharia, era um negócio que eu tinha uma intimidade mesmo muito novo. Até porque eu me formei muito novo. Isso me levou a ter um critério, né, seletivo, profissional, contra a construção de uma forma geral. Especificamente daí
das penitenciárias. Fui muito a Brasília, no Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM, conversar, ver como é que era, como é que são as coisas, e tal. E a gente foi se enquadrando. Mas você, Aí você se especializa quase nessa área nesse momento. Você vai até para Bangu. Acaba pegando experiência, né, ao mas longo das obras. mas ele começa a vida numa coisa que é complexa. Muito. Que é penitenciário, é uma coisa Mas complexa. Como órgão de engenharia, Mas obra de engenharia. eu comecei a trabalhar em conjunto habitacional em 1969, no primeiro ano da faculdade. Primeiro para o segundo ano, estagiário em lá. Cidade de Deus. Você já era estagiário de Cidade de Deus. Trabalhei em Cidade de Deus, trabalhei em Gerdau. Trabalhei em vários conjuntos habitacionais, uns construindo e outros reformando. Cidade de Deus também trabalhei na construção do conjunto Margarida 1 e Margarida 2. Aí quando eu formei, a coisa foi mais ampla ainda. Quer dizer, eu vinha com uma base boa. Uma base muito boa. De conhecimento, etc. Tal, e fui em cima disso. E cada vez que eu fazia isso, Barata, eu me empolgava. É isso que eu estou falando. Entendeu? Eu ficava empolgado com a coisa, você, engenharia, né? E eu fui muito dedicado. Porque eu estou te falando que não há nada mais complexo do que uma penitenciária. Na área de engenharia não há nada mais complexo que isso. Você falou 6 metros quadrados para 2 detentos, né? Para um detento. Um detento. Aí você fez a beliche para comportar os dois ali. Mas quem é que falou que tem que ser 6 metros quadrados? A norma. A norma tem lá preso? É uma norma brasileira que regula tudo isso. Que eu vi, acho que foi ontem, lá em Bangu, que superou ali em 30% o número de detentos, que vai ter que fazer outras obras. Enfim, como é que você vê isso tudo aí? É possível? Até porque que Bangu hoje, já tem Bangu 12. Não, tem vários. Já tem Bangu 12. Bangu quer dizer, 1, lá 2. em Bangu já foram feitas 12 penitenciárias. A estimativa daqui a, acho que mais, sei lá, em 2030 aqui, não vai caber mais. Veja bem, aquele terreno dali, lá em Bangu, Jericinó ali, né? Jericinó. Ele é enorme e é todo do Estado. Você pode ir crescendo. O problema é você destinar recursos, priorizar recursos. Nesse inteirinho, eu tive é uma história que eu gosto de contar, eu acho que vale a pena conversar. A implosão da Ilha Grande. Poucas pessoas sabem o que eu vou falar. Num domingo, Julieta Lengruber é uma socióloga, funcionária do DESIP, está aposentada, mas que foi diretora-geral do DESIP. Primeira diretora mulher. Naquela época você não tinha celular, etc. Ela me liga e fala assim: Eduardo, amanhã é reunião no gabinete do Nilo Batista. E o Brizola tinha desincompatibilizado para ser candidato. E o Nilo, como era vice, estava respondendo tanto pela Secretaria de Segurança como o governador, e não mais como vice, porque ele estava substituindo o Brizola. Eu falei, Falei, qual é o assunto? Não posso falar. Falei, no telefone, ela me chama, não pode falar. Falei, quem mais? Ela falou, você tem mais gente. Eu falei, mas quem? Tá bem, eu vou te dizer. João Otávio, filho do Brizola, na reunião. O diretor financeiro da EMOP e o diretor técnico da EMOP. E você? E eu. E o Nilo Batista. Na segunda-feira de manhã, ali na Gomes Freire. Eu falei, cara, Julieta, não dá para dizer qual é a pauta, não. Bom, chegamos lá. Tudo bem, não sei das contas. E começa a falar, aí fala. Era a implosão da Ilha Grande. Uma decisão unilateral do Brizola. Ele queria implodir a Ilha Grande. A justificativa que as pessoas davam para ele, que era caro o custo de transferir os presos, né? Você tinha atravessava de barca, encontrava não sei o quê. Precisava de uma estrutura imensa. Não, era uma coisa complicada. Então, eu queria implodir, queria não sei das contas. Eu falei, gente, vocês estão considerando que a penitenciária da Ilha Grande tem uma história, a cultura do Rio de Janeiro, tem uma história de participação política. A própria do Rio de ilha, Janeiro. a própria ilha, geograficamente ensina.
É um negócio que, pô, vocês vão terminar como presídio, dessa maneira, implodir ele, sei o quê. Vamos. Falei, mas, pô, eu acho um absurdo, isso aqui. Aí o João Otávio Brizola, vou me permitir contar o detalhe, isso poucas pessoas sabem. Você, Eduardo Koenig, papai quer. Foi bom, se papai quer, não tem que discutir com você. Papai quer. Foi uma Mas pena, não né? chegaram a implodir tudo, não. Explodiu. Tudo não, mas tem uma Deixa- parte deixa lá eu que hoje explicar. tem uma Não, não. visitação. Ah, Deixa mas eu é uma- explicar. O que teve e não teve fui eu que resolvi. Hum. Então, por isso que eu posso explicar. Me dou Esse luxo. o luxo de poder falar. Então, tem que se... Daí eu falei assim, gente, então tá bom. Vai, tá decidido que tem que implodir, tá decidido isso que tá. Tem que ser. Eu falei, então, foi o seguinte, a fachada e o prédio central, que tem um segundo andar, onde tinha um gabinete do diretor, gabinete da socióloga, né, da psicóloga, Sim. sei lá, do médico, Da etc. turma Tal. lá que... Você tem um acesso a uma escada helicoidal, que é mármore Carrara. Pô, não destrói aquela parte. Ali fica um marco da história do Rio de Janeiro. Entendeu? Pô, uma escada linda. Poder fazer. Daí um olhou para a cara do outro, aí o Nilo Batista falou assim, o Koenig tem razão, realmente. Parte, vamos manter. De manter isso daí. Eu falei, cara, e faz um convênio de visitações, alguma coisa. Daí Que é cria. hoje, né? Que é uma visitação. Eu hoje. falei, cria um museu. Porque ao lado disso aí, você tinha uma companhia da polícia, né, que tinha 60 homens. Poder ali, etc. Tal. E você mantém essa história Sim. aqui. E implode toda a parte da penitenciária, que eram prédios Que eram- recentes. Tinha naquela época 50 anos, qualquer coisa dessa assim. Era um prédio normal, que não tinha nenhuma característica de época. É porque aquela parte que você está falando, parte que teve até presos históricos ali. Por isso que eu estou falando. Por isso que eu pedi que tivesse uma, É para preservar. a história. A parte dos fundos, É. que tinham os alojamentos, e pode implodir. Pode Assim. derrubar. E assim foi feito. Aí eu falei assim, bom, falei, mas como é que a gente vai licitar? Não podemos dar publicidade no momento. Falei, pô, implodir com a penitenciária, com uma ilha grande, badalada, todo mundo conhece, não pode dar publicidade. É que a gente faz isso. Não, tem uma firma em São Paulo, e tinha acontecido uma firma em São Paulo, uma das primeiras implosões a serem feitas em prédio. Aí me deram o telefone, que eu fiz o contato com eles. Eles vieram ao Rio, eu falei assim, olha, vamos visitar a penitenciária para você ver. Vou marcar os pontos, botar o dinamite, etc. Tal. Aí pedi o helicóptero, a Polícia Civil, aí no helicóptero fomos para lá. Aí eu andando no presídio, quando você entra no presídio, normalmente toda vez é assim. Eu entrava, tinha sempre, os presos acompanhavam para ver, curiosidade natural e normal que seja. Aí, porra, cara, eu vou, levo o cara e os caras começam a marcar. Aí o preso, pô, tá marcando no pilar, um fala pro outro, sei que, papai, resultado. Quando eu saí de lá, de tarde, todo mundo sabia que ia implodir. Porque ficou uma especulação enorme em cima disso. Até a imprensa soube, todo mundo soube. Ato contínuo. Eduardo, E para eles ali, preso ali, também foi bom, né? Mas me diga Tava uma coisa, longe de tudo. você sai dessa coisa da penitenciária, que eu acho que é uma coisa que você... Mas você continua fazendo conjuntos habitacionais. É por isso que eu Conjunto habitacional. ia concluir dizendo Você isso. tem um rol de conjuntos, participação em conjuntos habitacionais no Rio de Janeiro muito grande, É isso. na engenharia de instalações. Exatamente. Hum. Aí que eu falei o seguinte, eu me pós-graduei em habitação popular construindo presídio. Entendeu? Foi a pós-graduação. Mas, na realidade, das 240 mil unidades habitacionais da SEAB, eu participei em pelo menos 150 mil. Participei, por quê? Porque como eu chefiei essa parte, eu tinha que visitar a obra. E qual era a tua preocupação nessas obras? Essas obras que eram obras populares. E como era? Você tinha uma preocupação com o quê? Assim, a questão do saneamento era uma coisa forte, né? Uhum. Uma das coisas que eu ia conversar também agora, eu consegui no início, trabalhava comigo de Djalma Dutra de Souza Botafogo, e foi um tremendo profissional, foi meu sócio de projetos fora da SEAB, ele faleceu já. E os projetos todos, antigamente você tinha um conceito de projeto, quando urbanizava uma área, e o terço da rua passava
a rede de água, a rede de esgoto. No eixo da rua passava a galeria e na calçada não passava nada. Aí eu falei assim, gente, vamos jogar as redes na calçada. Pô, mas são duas redes. Eu falei, mas se você somar as vazões, você aumenta o diâmetro, aumentando o diâmetro, quase que compensa. Além do que, o recobrimento de uma rede na calçada é muito menor do que numa rede da rua. A calçada recobre uma rede de esgoto, por exemplo, né, um tubo de PVC com 65 centímetros. Na rua é 1 metro. Eu escavo 1 metro e começo a colocar o tubo. O que acontece? Os poços de visita são mais profundos. Ele tem uma série de outras coisas que você pode fazer. E aí foi uma grande novidade da SEAB. Os projetos foram os nossos. Tem um monte de projeto lá assinado por mim, etc. Na calçada. Começou essa história, a gente implantando, com uma preocupação muito grande. Né? Por quê? A gente tinha todo o conjunto habitacional, ele era totalmente definido em infraestrutura. Galeria de águas fluviais, rede de água, rede de esgoto. Entretanto, ele tinha alguns problemas de abastecimento e de esgotamento. Né? Quer dizer, o destino final. Né? Se as concessionárias, na época era a SEDAI a maioria, não tiver um tratamento, eu fico prejudicado, porque eu concentro, né? Boto esgoto puro, não percola através de poço de fossa e filtro biológico, lanço em rede e o efluente final. Então, a gente fazia o quê? A gente fazia as consultas na SEDAI. Só que a Fundrem, naquela oportunidade, Marco, ela era um órgão que organizava os órgãos de Estado. Então, o investimento dessa proporção, que era o da SEAB, o BNH financiando, cara, tinha reuniões. Ia eu, ia o pessoal da SEDAI, na Fundrem, Fundrem, doutor Geozira, doutora Maria das Graças, e a doutora Beatriz, que era danada nesse troço, e a SEDAI também, o Eduardo Jordão era o presidente também da Fundrem. Bom, em suma, ali a gente definia, em sendo interessante, tendo possibilidade, a gente dava início aos projetos e formava documentos, formatava, melhor assim, documentos de consulta. Essas são as antigas CPA e CPA que correspondiam a DPA e DPA. Consulta prévia de abastecimento, declaração de possibilidade de abastecimento. Consulta prévia de esgotamento, declaração de possibilidade de esgotamento. E ali estava o compromisso. Entendi. Quer dizer, o máximo que acontecia... Tendo a possibilidade, vai chegar lá. A concessionária disse, olha, não tem como fazer etc. tal. Aí o Estado bancava. Porque se fosse a SEAB bancar, esse custo era incidente no custo final da unidade. Aí no final não vale a pena. Não é isso só não. É que tem um negócio que poucas pessoas falam, já uma vez eu conversei sobre isso. Na Câmara dos Vereadores, sei lá, ou na Assembleia Legislativa, eu falei que estão cobrando duplamente. Que uma planilha de cobrança de água, o valor do metro cúbico, tem embutido investimentos, operação e manutenção. Ora, se ele tem investimento, é para botar água onde eu estou, na minha porta. Ué, se eu boto água lá e dou isso aí para ele, ele ganha 2 vezes. Sim. Ele ganha o que está doado, que vai incorporar o patrimônio dele, e vai cobrar depois mais à frente. Tanto é que o BNH, você até falou isso ontem, falou a questão do percentual. Né? Quer dizer, você um custo de infraestrutura básica num conjunto de unidades unifamiliares de casas, em torno de 150 casas ou mais, sai em torno de 25% a 30% do valor total. Esse valor não era cobrado pelo BNH. Aí quando passou para a Caixa Econômica, foi cobrado. Passou a cobrar. Então o cara paga 2 vezes o que está comprando unidade. Ele paga mais 25% a 30% a mais. De lá, tá certo? Quando absolutamente o investimento não é dele. Por isso chama-se concessionária, concessão.
Deixa eu te falar uma Entendeu? coisa, Eduardo. Perfeito, é. Deixa eu te falar Tá uma claro coisa que eu isso. acho interessante. Essa trajetória tua é uma trajetória interessante. Você está há 54 anos na SEAB, trabalhando na questão dos, basicamente, instalações. Mas que história é essa? Como é que você se mete nessa questão e se desenvolve nessa questão de defesa dos interesses dos profissionais e vai ser presidente da CAERJ? Como é que você faz isso? Vamos lá. Como é que você... Eu sei que você tem uma passagem lá no Pedro II na questão É, das... da militância, etc. Tal, Lá do Grêmio. do Grêmio. Eu fui vice-presidente do Grêmio com 15 anos. Né? Do Pedro II tinha 3 mil alunos. Fui eleito. É, 15 anos. mas é uma escola, isso aí é uma É. escola. Mas na realidade o que acontece? Eu estava como sócio da CAERJ, né? E me relacionando com todo mundo. Você sabe, eu não discrimino ninguém, vai por aí. Até que vieram me chamar. Eduardo, está na hora de você ser candidato à presidência. Você já exercia... Eu já era já era conselheiro, etc. Tal. Falei, foi assim um banho. Aí fui para reeleição, o Alcebide se meteu a disputar comigo, levou um banho. Aí saí, botei a Ângela, botei ele que era minha vice, ela foi eleita. Tá? Aí o pessoal me chamou, eu voltei. Me dei também super bem, quer dizer, me dei super bem. Dei super bem na candidatura, né? E poder fazer. Por quê? Como conhecia muita gente, eu me empolguei com a história, sabe? Fiquei empolgado com isso. Fui, nessa oportunidade, Marcos, você está esquecendo, eu fui diretor-geral da Mútua, Sim, foi nessa época né? do terceiro mandato da Do CAERJ, segundo no segundo. para o terceiro. Foi você e quem? Mas Era eu, a mulher do a Cossenza, a Sônia, e quem era e o idiota do cara que fez aquela denúncia contra a gente, que era se deu mal. arquiteto? É. O arquiteto. Ele fez a... Edivaldo. É. E aí foi provado, né? Ouvi o pessoal de Brasília, pediu que eu assinasse um TAC. TAC é termo de ajuste de conduta. Termo de ajuste de conduta pressupõe que você errou, mas está tentando ajustar. Mas, ô Eduardo, Eu falei, não assine, não deixa a Sônia... Mas deixa eu te contar uma Deixa eu história. só completar esse finalzinho aqui. Claro. Falei, pô, não assine, a Sônia não vai assinar. Tá? Pô, e como é que vai ser? Porque se vocês não assinarem o termo, vocês vão renunciar. Não, nós não vamos renunciar. Isso foi E aí? em 2011? Não me lembro o ano exatamente. E que o PUP foi Foi o o PUP interventor. depois. Ah, É. Eu falei que vai acontecer é que nós não vamos renunciar. Nós vamos até o final do dito mandato e fomos eleitos. E teve que engolir a gente. Por isso a gente não consegue provar nada, viu que está errado. Quem denunciou estava em Belém, levou o notebook, de repente o notebook sumiu, roubaram ele no ônibus. Quem levou foi ele, o Edivaldo. Edivaldo, né? Sei Edivaldo. lá. E aí, aí começaram a buscar a história dele. Ô, Eduardo, eu falei, ó, Eduardo, deixa eu te falar uma coisa que eu acho interessante. Essa tua trajetória dentro da CAERJ, como presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, com a perspectiva de uma defesa intransigente do profissional, como é que é isso, Eduardo? Os profissionais hoje são daquela época, tão bem defendidos, nós temos profissionais, essa questão, essa carreira dos funcionários públicos está acabando, tende a acabar, ou a gente está querendo retomar essa discussão para poder valorizar esse pessoal, esse profissional? Marco, na realidade, a minha experiência veio porque até antes de eu ser candidato à presidência, eu era vice. Né? Fui vice-presidente e depois fui presidente pela... E aí você começa a ter intimidade com toda a história, né, do profissional público, quem é, como é que é, de que história que é, o respeito que tem, as funções que tem, etc. Tal. O que eu tenho assistido, né, e um dos motivos que eu me fiz presente sempre, é que estão destruindo o serviço público. Você não tem política de Estado hoje, você tem política de governo. Atua aqui, ou atua ali, isso aqui, de Estado. Qual é a política de Estado de habitação? Qual é a política de Estado de segurança? Qual é a política de Estado de saúde? E por aí vai. De Estado, o que implica
na sucessão. O cara sai, o outro tem que seguir uma política de Estado que foi definida. Não é lei. É diferente, entendeu? Então, não tem esse tipo de coisa. Resultado. Tá bom. Resultado. Com essa oportunidade de verificar com esse tempo de serviço público, eu comecei a perceber a necessidade da valorização profissional. Tá certo? Por quê? A responsabilidade que a gente tem, Marco, é enorme, você sabe disso. Sim. É enorme. Você assina Porque o documento final, quem aceita é você. Você assina por isso. Você recebe e você diz que está ok. Quer dizer, se você errar, é você, não interessa quem estava para trás. Mas não tem concurso público há muito tempo. E Mas é isso que eu vou falar. Claro. E aí, o que aconteceu? Foi passando o tempo, as pessoas foram se aposentando, foram se afastando. Você pega o Instituto tinha uns 10 anos, 12 anos, em torno de 1.200, isso aqui hoje tem 200 e poucos profissionais. Engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos, meteorologistas, 200 e pouco. Tinha 1.200, quase 1.300. Muito baixo, né? Muito baixo. Entendeu? Então não tem como peitar. Quando foi criado o Instituto, né, Estadual de Engenharia, o EA, eu me lembro que na época na CERJ eu falei muito sobre isso. Uma das coisas que você perguntou que eu vou emendar. Eu falei, gente, a melhor maneira que a gente tem de firmar a posição, dizer quem é a gente, é estabelecendo convênios com as prefeituras. Porque as prefeituras não têm profissionais de engenharia. Tem que ficar contratando serviços autônomos, etc. A gente estabelece convênio e coloca à disposição os nossos profissionais públicos. Entendeu? Que daí o cara entende e valoriza. E foi feito isso? Que esse, não, poucos foram. Poucos foram. Convênio mesmo formal nenhum. É. Atendeu, ajudou, fez não sei o quê, mas não formalizou. Mas que é a culpa disso? A culpa é do governo, a culpa Do dos governo. próprios profissionais. Não. É que não se interessaram em discutir isso com profundidade. O que aconteceu? O que aconteceu? Como não tinha motivação, não tinha incentivo, não tinha procura, o pessoal foi deixando. E é claro que as empresas particulares, uma grande parte, convidavam os caras para trabalhar porque tem experiência. Qual é a diferença que tem entre nós e um engenheiro de uma empresa particular? Qual é a coisa diferença que tem o engenheiro público e o fundamental, engenheiro privado? fundamental. Feedback. Eu faço e acompanho a execução depois da utilização. O outro não. Ele executa um projeto ou faz o projeto e vai embora. Recebeu, acabou. E eu, como acompanho, eu tenho feedback para poder corrigir conceitos. Eu sempre digo o seguinte, um projeto que eu faça de rede de água ou de rede de esgoto, qualquer um pode fazer. Eu duvido que o traçado seja igual. Porque tem detalhes que eu conheço que é a utilização, porque eu acompanho depois. Você sabe como é que Dá problema, quem vai sou eu. Quer dizer, eu digo a empresa. Então, você está perguntando, é exatamente isso. E o governo não percebe ou não quer perceber isso. É mais conveniente contratar alguém, etc. E acabou, vai embora. Só que o depois mente. Mas já me diga uma complica, coisa, né? Eduardo, me diga uma coisa. coisa. Uma discussão que a gente tem aqui toda hora é que a gente tem pouco representante da engenharia. Vou falar engenharia, arquitetura e técnicos, para ficar na área tecnológica. A gente tem pouco representante deles na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores e no Congresso Nacional. Você não acha que a gente tinha que fortalecer uma tese de engenheiros participar mais da questão política partidária para poder intervir na política pública de uma maneira decisiva? Ou já perdemos o tempo já? Porque tinha 1.200 profissionais, hoje tem 200. Já perdemos muito tempo com isso. Com todo respeito, eu discordo. A quem? A mim? Ah, tá. O que o Barata fala é verdade. É um time, né? Eu acho que a gente perdeu o time. Mas mais importante que perder o time é que você esteja organizado lá de fora e mostre valor. Porque se você entra no meio deles, é mais um. Os parlamentares... Mas como é que os advogados e os médicos estão lá? Mas você conhece algum que tenha destaque? Você conhece alguma entidade de médico dentro da Câmara dos Vereadores ou
Assembleia Legislativa que tenha destaque de alguma coisa. Não, o cara Por que tá que o- lá, Mas por que, o que o cara Tiririca tá, então? ele Por que, ganha, que o Tiririca tá? ele vai e ganha dinheiro dele, a gratificação Por e que, que o acabou. Tiririca tá, Eduardo? Porque você Não. acha que o Tiririca conhece de política pública Não. melhor do que você? Não. Ou melhor do que o Não. Barato, ou melhor do que Mas eu? ele é Ele- conveniente. Ele entrou talvez numa indignação do povo, só É. para Pois tentar é. espizinhar e Se falar o você- seguinte, ó, coloca esse cara aí porque... Quer saber, não, porque se você não quer participar, alguém participa, não fica vazio. É isso aí. Isso que eu estou te falando. Sabe Se o que você quer acontece? mexer na política pública, você tem que entrar na política pública para mexer. Ô, Não Marco. pode ficar de fora só reclamando. Mas o que acontece? Queira ou não queira, tem colegas nossos que são pessoas como quaisquer pessoas, né? Que o cara, pô, é conveniente. Ele dá carteirada que trabalha lá no Legislativo, ele ganha uma gratificação com liberdade. Porque os parlamentares querem que ele fique quietinho lá. Que ele não seja mais um elemento aqui fora a se organizar para mostrar a importância que a gente tem, Tá. caracterizar isso perante eles. Tá. É mais fácil deixar ele lá. Não. Verdade. Então, o que está faltando? Voltando ao início da conversa nossa. É organizações das entidades de engenharia. Isso. Planejamento. Organização, proposta. Eu acho que o sistema Confecre podia participar. Eu sou a favor de incentivar que engenheiros participem da política pública de partidária dentro das câmaras de vereadores, dentro das câmaras de deputado estadual e dentro da deputado Eu federal. só acho E que é isso aí, senador. eu só consigo fazer isso quando eu tenho organização externa. Bom, e Eu, claro, como é entidade. verdade, O que eu preciso, para mim, a primeira proposta imediata é organizar a entidade representativa de classe. Isso aí. Somos nós aqui. A gente é assim, assim, assado. E aí você pode fazer parcerias. Tá? Se você ficar no individualismo, o cara vai aceitar. Onde eu estive no Congresso Brasileiro de Engenharia Civil no Rio de Janeiro, tinha 250 profissionais lá. E gente nova, não tinha velho era eu lá, mas uma meia dúzia lá, mas gente nova. Aí a gente tem que captar esse pessoal para poder fortalecer a Associação dos Engenheiros. Eles ainda não têm para onde ir, estão sabendo agora, então eles vão. Eles são fáceis de serem cooptados, pro bem e pro mal. Verdade. O cara está chegando agora, Mas tu acha que o não sistema. conhece nada. Mas, Ciro, você é o cara que já participou do sistema um tempo todo, sistema Confecreia e Multa. Foi Você participou de vice-presidente duas Só vezes. faltou participar do Confeia. Ainda não. Mas você não acha Mas que, nem vou. não, mas não acha que esse é um sistema tímido que patina cheio de dinheiro? Você sabe que o sistema tem 5 bilhões de reais. Ele patina numa discussão mais profícua na área de engenharia ou de. Você não acha isso, não? Bom, peraí. Faltam 10 minutos. Hum. Aí vamos pegar o gancho aqui. O que você acha hoje dos CREAs e do Confeia? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, eu acho, todo mundo fala que o CREA deveria, que o CREA não sei o quê, que o Confeia não sei das contas, mas tem uma legislação. Eu sou legalista nesse aspecto. Isso a gente discorda. Não, nesse aspecto eu sou. É. Tá? Eu quero mudar, quero me organizar para mudar. Mas enquanto eu não consigo mudar, eu não posso ser acusado por, sabe, de fazer coisa que não é legal. Então eu trabalho pela legalidade, imagino a legalidade, tá certo? Tá legal? Tudo Ponto. bem? Aí, cara, eu vou bater forte. Eu sei bater até. Entendeu? Mas tem que saber. Você tem que ter respaldo para poder fazer isso. Então eu acho, Barata, que você está perguntando. Os CREAs, hoje o exercício dele é tão somente fiscal do exercício profissional. Nada mais. Eu fiz, quando houve aquele museu, né? Aqueles prédios que isso. caíram no museu, que eu fui fazer a entrevista do Globo News ao vivo, né? Sábado de manhã. Eu estou acostumado, eu perguntei ao repórter da Globo, pô, qual é a pauta? Não, que o CREA, porque o CREA não fiscalizou a obra, que o CREA não sei. Eu falei, poxa, vamos começar. O CREA não fiscaliza a obra, não tem nada a ver. O CREA é uma autarquia federal. O CREA... A mulher parou, olhou para mim, não me lembro qual era o nome da repórter. Ela falou assim, matou minha pauta. Falei, pô, falta de conhecimento para poder... Ela falou assim, então vai ficar o primeiro bloco, que é o previsto,
E o senhor vai conversar para falar. E aí falei tudo, que eu entendi o que era, qual era a responsabilidade, entendeu? Aí você, por que que o CREA não viu o morro que deslizou? Eu falei, porque não cabe a ele. Não cabe ao CREA aprovar projetos. Não cabe ao CREA analisar Mas projetos. você sabe que eu discordo. A E- minha não, tese é não, diferente. não estou Eu discutindo. acho que o sistema tem que participar da vida social, Não, peraí. da vida da população. E aí, se ou participa, ou participa ativamente, se ficar participando só essa questão de fiscalização da profissão, eu acho que não precisa de 5 bilhões. Aí o Paulo Guedes tem razão. E aí essas coisas de fiscalizar a profissão, o Ministério do Trabalho faz. E o Dalmuzema lá, quem fez o prédio lá, nem fez nem a RT. É, Como é que você vai saber que tem obra lá? é. É isso que é o problema. É. E o fiscal do CREA Não, mas ninguém faz prédio de 11 andares de uma noite por dia. Não. Ninguém faz prédio de 11 andares de 2 da noite por Mas dia. o fiscal do CREA, na época, ele foi lá, a pedido lá do presidente, e lá falaram assim, ó, você volta daqui, você não vai entrar aqui. Pegou o papel, Uhum. rasgou, e o fiscal deu a ré do carro e foi embora. Ali é uma área complicada. Como é que você vai fiscalizar? Não, mas Luiz, assim, ele é do engenheiro civil, eu sou mecânico. Eu já perguntei a vários engenheiros civis se eu faço um prédio de 11 andares sem engenheiro. Eu perguntei. Se eu faço um prédio de 11 andares sem... Não, sem engenheiro não faz, não. Não faz. Pode ter o melhor mestre de obra do mundo, não faz um prédio de 11 andares. Desde lá da fundação até os elevadores, não faz. Pô. Não, depois- Então como é que um prédio de 11 andares consegue subir e ninguém viu? Isso é Não, porque... ele pode fazer o projeto, entretanto, ele quer reserva, porque não quer o nome dele misturado no museu. Ele se submete a esse tipo de coisa, entendeu? Então, Ele não quando carimba, É, ele não carimba não, nada ali. Não. Ele só fala, tá aqui o projeto, Aí, pô, vai, executa vocês. vai. O que eu estou dizendo a você que o fiscal do exercício profissional é importante é por conta disso, pela valorização profissional que tem. Você imagina que os conselhos analisarem os projetos. Não estou falando de analisar projeto, não, não é não. isso. Você sabe que a minha discussão com os conselhos não é essa. Não, eu O sei. dinheiro do empresário, do profissional, tem que voltar para o profissional. Uhum. De um jeito ou de outro. Aí Você é outro- escolhe como é que ele tem que voltar. Concordo com você. Entendeu? Ele tem que voltar para o profissional. Aí a política que você vai adotar para aquela grana voltar para o profissional é uma coisa que tem que estar de dentro Eu do concordo sistema. com você. Se o sistema arrecada e não devolve, Uhum. e não adianta me dizer que querer aumentar a qualidade da informática do CREA é isso, não é? Porque aumentar a qualidade de informática do CREA é uma obrigação. Uhum. Fazer congresso é obrigação, não é? Isso não é uma situação. O que eu estou querendo é que a gente faça um sistema que ajude o profissional. Uhum. Com o quê? Capacitação, com possibilidade. cursos, claro. Claro, Tudo bem, eu concordo. Entendeu? Eu concordo. É acompanhamento E profissional. financeiramente desenvolvimento ela profissional. volta pela mútua. Uhum. E poucos entendem isso. Exatamente. Essa RT que você está recolhendo, 20% 20%. segue para multa. 14 aqui para regional e 6 lá para Brasília. Mas Luiz, Mas ela volta você e ele sabe financeiramente. melhor do que eu que esse sistema é muito bem constituído. Não, eu não, É muito bem constituído. É. Quem constitui. Agora, é o sistema que eu acho que é. eu acho que é engessado. Não, eu acho que A não gente é- precisa mudar esse sistema que é de Barata, 66. É o que nós estamos conversando isso. O que a gente precisa é estar organizado para fazer proposta. É isso aí, pô. Não adianta a gente ficar reclamando, É. dizendo, fica aqui ou fica ali. Organiza as entidades que têm representatividade Concordo. e cobra. Qualquer um que entrar lá vai sofrer, Ó, porque não tem Tá projeto. aqui. Toda vez que eu tive reuniões no meio parlamentar, etc. Tal, eu fico assim, porque os caras ficam surpresos com as coisas. Eles não sabem, não têm informação, falta publicidade nas ações. Falta aqui mais uns 3 minutos. eu queria só que você. Antes de falta aqui, eu queria que você dissesse o seguinte. Eu queria que você dissesse que eu fico. Marcão fica agoniado. Rapaz, porque a minha discussão é eterna sobre essa questão do sistema coberto, que eu acho que é um sistema
é um sistema com uma potência muito grande, com muito dinheiro, e administra mal. E você foi agora, você saiu de lá, foi tesoureiro de lá. Fui diretor financeiro. Diretor financeiro. E fui 2 vezes vice-presidente. Você acha que mesmo com o Miquel, ou mesmo com o Cossenza, ou mesmo com o Reinaldo, ou mesmo com o Agostinho, acha que o sistema, o CREA, o sistema consegue se desenvolver, ou esse pessoal faz o mesmo, repete o mesmo, vai repetindo o mesmo e repete o mesmo? Olha só, como tem muito dinheiro... Se eu não quiser fazer crítica, não precisa. Não, eu sou o próprio crítico. Eu estou sendo no final do ano. Eu estou tentando fazer meu isso. mandato termina esse ano, eu não vou dar continuidade. Chega. Entendeu? Porque é o seguinte, o cara chega, pega uma planilha com um valor financeiro absurdo. Eu tive semana de eu fazer de pagamento 3 milhões, pô. Entendeu? Agora eu via item por item. Eu tenho lá em casa todas as planilhas. Eu fiz pagamento com item por item especificado. Entendeu? Mas tem Pra que ser, saber. tem que ser chato, né? Não, tem Não, jeito. pois é, claro. Teu CPF tá lá. Ah, porra, o depoimento é comigo. É. Então, porra, eu preciso saber. E já tinha tido, o da multa, você tinha tido uma experiência ruim. Porrada que, pô. Desculpe aí. Nada. Mas é um negócio complicado. Eu vejo o seguinte, a rubrica orçamentária cobre, vamos. Se não cobre. Não adianta ficar inventando. E tá vivendo hoje, o Miguel, ele tá atropelando, cara. Eu tô até admirado com o Júlio, que tanto cacete deu, que tanto reclamou, e tá aceitando tudo. Hoje é o tesoureiro, não? Diretor financeiro. Pô, o gasto que teve naquele evento lá em Itaipava foi enorme. Agora, no SOEA, tinha uns 160 extra quadros. 160. E a gente está bancando isso. Aí é o que você está falando. Esse dinheiro é nosso. Não é dinheiro público. Não é da outro tostão público. É um dinheiro de 110 mil profissionais. Entendeu? Mas esse é um assunto específico. Mais um podcast para a gente discutir. Especificamente isso. É muito difícil mesmo. Meu amigo, irmão, camarada, considerações finais para aquele aluno, aquela pessoa que está pensando em fazer engenharia. Se vale a pena fazer ou não. Olha, que vale a pena, vale. Independente de qualquer... matemática. Não, tem 56 anos, porra. Qualquer coisa que regule, né, é outro papo. O que vale a pena fazer é engenharia e o que vale a pena se organizar para cobrar. Isso aí. Se organiza. Procura uma entidade, se organiza. Faz o que eu fiz. Pô, a pergunta que você me fez, por que você saiu no SEAB, se que de repente estava na CAES, na presidência, etc. Tal. Eu achei importante As coisas vão levando para chegar e para você tentar participar. resolver. Foi assim, o nível de conhecimento que eu tenho do serviço público como um todo, quase que me obriga a ter uma participação diferenciada. Isso que eu acho, né? Entendeu? Outra questão que a gente vai tentar conversar num próximo bloco aí, numa próxima vez. Vamos fazer outra. Agora não, depois, né? É sobre a questão salarial do funcionalismo público. Isso aí eu acho que a gente tem que lutar. Eu só vou abrir um parênteses que você está falando. É uma questão tão específica. Veja bem, vou dar um dado que é fundamental. Tem uma legislação, tem um decreto que regula o salário do governador. E todos do Estado têm que ganhar até o salário do governador. Sim. Tá certo? É 17 mil, não sei o que. Entretanto, aqueles que arrecadam, as empresas que arrecadam e que pagam o salário direto não ficam subordinadas. Não importa se são seletistas, estatutários, arrecada, não sei o que, paga. A SEDAI, por exemplo, ela não se submetia, porque ela pagava. Nós outros, EMOP, SEAB, Turisrio, né, vários órgãos, ficamos submetidos a isso. Eu tenho uma perda salarial enorme, a minha perda é significativa. O que mais incomoda
é que essa perda, esse corte salarial que está sendo feito sobre direitos adquiridos, tá certo? Em negociação da categoria. E que foram aceitos em reunião de diretoria, em reunião do conselho de administração dos órgãos, que absolutamente não estão incluídos em salário. São direitos incorporados ao salário. E eles estão fazendo. Então são uma série de discussões. Faz para geral, não é só dos engenheiros. Sim. Mas faz isso. Mas hoje, Mas O dá salário- pra mudar isso? Dá pra mudar? Não, pois é, a Criando gente está tentando. Querendo uma nova lei? Estamos tentando. A gente, inclusive, lá na SEAB, me colocaram lá, me elegeram como vice-presidente da Associação dos Funcionários, organizando com advogado, para ver qual é a forma que a gente tem para entrar com uma ação mas de os cobrança. salários hoje não são atrativos para os profissionais do serviço público. Não são Depende, atrativos. né? Você Gente. pegar alguns editais lá do interior, 3, 4 mil, 5 mil. Depende, No, mas no aqui governo do estado nem não tem concurso público há muito tempo. O município Não também não tem. tem. Mas aqui tem, você tem um direito de ser tal, você vai 25 mil, entendeu? Vale a pena. Mestre, Ok? pô, maravilhoso. Muito obrigado aí Obrigado. pelo convite. Um abraço. Tá certo? Foi um prazer enorme. É bom de poder passar o que a gente tá aprendeu, fazendo- o que a gente sabe. Fazendo 1 hora e 1 minuto que você está falando. É bom, falo demais. Fala de mão. E a gente ajuda. Eduardo Koenig, sempre é um prazer. Marco Você sabe Antônio. disso. Eu tenho você no meu coração como uma pessoa Eu de sei, maior respeito. eu sei disso. Obrigado, meu mestre. Beijo barato. Obrigado. Obrigado.